Projeto de Lei Ordinária 05-142/2017, iniciativa Dr. Volmir. Fica proibido o uso do narguilé em locais que especifica, bem como a venda de cachimbo, conhecido como narguilé, e seus insumos aos menores de 18 anos e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.460, de 22/2017. Publicada a inscrição em pareceres em emenda, Diário da Câmara, 9.571, de 2/8/2017. Emenda supressiva 033-016/2017. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Em conformidade, antes da emenda. Emenda supressiva, iniciativa Dr. Volmir. Emenda supressiva ao projeto de lei ordinária, proposição 05-142/2017, iniciativa do vereador Dr. Volmir, estabelecendo que fica proibido o uso de narguilé em locais que especifica, bem como a venda de cachimbo, conhecido como narguilé, e seus insumos aos menores de 18 anos e da outras providências. Suprima-se parágrafo 2º do artigo 1º da expressão revogando as demais em contrário. Artigo 8º. Em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal, junto às comissões permanentes, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação para remessa à comissão competente para apreciação do mérito. Os senhores vereadores que forem favoráveis à apreciação do projeto nessa sessão... Aprovado a apreciação do projeto nessa sessão. Então, em discussão, o projeto e emenda que acaba de ser lido. Para discutir, autor, vereador Dr. Volmir. Concedemos a palavra por 15 minutos. Bom dia, senhor presidente da mesa, demais vereadores. Quero passar um pouco aos senhores qual foi o objetivo desse projeto de lei. Nós tivemos leitura de alguns temas, alguns artigos sobre o narguilé ou narguile, e da análise do histórico. Não faz parte da nossa cultura, veio para cá, né? Temos que ter essa abertura realmente. Só que esse produto advém lá do Oriente Médio, teve origem na Índia, nos países da Arábia e também da África do Sul. O grande tema que quando nós apresentamos o projeto, o dilema, não tema, foi se faz mal ou não faz mal, né? E os estudos que nós encontramos de médicos, de hospitais do Pequeno Príncipe e também aqui de Curitiba, foi no sentido que uma cessão do uso do equipamento, ele estaria numa proporção de 1:100. Enquanto você traga um cigarro nesse momento, aquela cessão ela equivale a 100 cigarros tragados. E, na verdade, na época, várias pessoas entraram em contato com o gabinete. Eu tive pessoas contrárias, que acho que tinha que continuar liberado, que pode se usar à vontade. E o que, quando pesquisei, causou estranheza, que realmente essas pessoas que ligavam eram jovens na faixa de 16, 17 anos. Inclusive, alguns que estavam ingressando na faculdade. Mas, por outro lado, também tive... algum contato de próprio lojista, fornecedor, que na loja dele ele tinha e que ele entendia que deveria restringir o acesso também, que ele entendia que fazia um mal para esses jovens. Diante dessa análise, nós temos aqui a vereadora Maria Letícia, que é médica, pode nos ajudar. Quais são os dados que nós encontramos? Diante a alegação de que não havia estudo, não havia nenhuma prova do que nós estávamos fundamentando o projeto, nós tivemos que catar, pesquisar, e os artigos foram da Organização Mundial de Saúde. No site do Ministério da Saúde nós temos esse tema, no INCOR, que é o Instituto do Coração, INCA, o Instituto de Combate ao Câncer, e na Sociedade Paulista de Pneumologia, também tem artigos
sobre os malefícios. E, para concluir, eu quero pedir ao pessoal do áudio e vídeo para soltar um vídeo que nós preparamos, se possível. Sobre o tabaco mostra que no país há 300 mil consumidores do cachimbo oriental. E o consumo maior fica por conta dos estudantes universitários. Em São Paulo, 80% dos entrevistados declararam fazer o uso do arguile. A procura é tão grande que o equipamento pode ser encontrado até em bancas de revista. Embora seja difundida a ideia de que fumar o tabaco com arguile seja menos prejudicial à saúde, como o cigarro, por exemplo, estudos mostram justamente o contrário. Uma pesquisa feita pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, revela que 1 hora do uso do produto equivale a fumar 100 cigarros. A fumaça vem um pouco mais úmida, então ela é menos sentida no pulmão como agressiva, e também tem a questão do aroma ou da essência que é colocada, que também disfarça um pouquinho as coisas. A mensagem é: não fume, não utilize o narguilé, não fume, nem comece, porque a nicotina vicia como, por exemplo, as drogas ilícitas. Então, depois que você entra no barco, é difícil de sair. Uma forma de tabagismo que tem atraído muitos jovens brasileiros por causa dos aromas, do ritual que envolve, motivou um alerta dos médicos. Um estudo comprovou que os narguilés ou narguilés são mais perigosos para a saúde do que o cigarro comum. A peça, que parece um vaso, recebe carvão em brasa para queimar o fumo aromatizado. A fumaça passa pela água e sai por uma mangueirinha direto para o pulmão do fumante. Uma pesquisa mostrou que o uso do aparelho de origem oriental virou hábito para 37% dos jovens fumantes na cidade de São Paulo. O mal que o cigarro provoca no organismo já é bem conhecido, mas pouca gente sabe que a fumaça produzida neste aparelho é ainda mais perigosa. O tabaco, colocado aqui dentro, quando queimado, libera as mesmas substâncias tóxicas, mas numa concentração bem maior do que as que o fumante comum está habituado a inalar. Um estudo da Organização Mundial de Saúde mostrou que uma rodada de narguilé, ou narguilé, como alguns costumam chamar, equivale a fumar até 100 cigarros. Essa espécie de cachimbo d'água tem 100 vezes mais alcatrão, 4 vezes mais nicotina e 11 vezes mais monóxido de carbono que um cigarro comum. Infelizmente, muitos adolescentes acreditam que a água vai purificar, vai tirar os metais pesados, e isso não é a verdade. E a médica ainda alerta para um perigo extra. O grupo, quando fuma, costuma compartilhar a piteira. E isso, para a saúde pública, também é grave, porque os níveis de contaminação por tuberculose, por herpes labial e por hepatite aumentam. Geralmente, quem utiliza narguilé são crianças e adolescentes. E o que está atrás disso é que, com a utilização médio e longo prazo do narguilé, essa pessoa passa a ser um dependente de nicotina e vem a ser um fumante de tabaco. Então, assim, mais importante do que os malefícios que o narguilé pode trazer, nós temos que estarmos preocupados com o desenvolvimento de dependência da nicotina e essas pessoas passarem a fumar cigarro habitualmente. Não há mais dúvida de que o narguilé tem risco, sim. Então, a primeira questão é a questão da concentração de nicotina no tabaco utilizado pelo narguilé, que é um tabaco que tem mais nicotina do que o tabaco utilizado na fabricação de cigarro, portanto, a dependência da nicotina pode se desenvolver mais rapidamente. Hoje, os usuários de narguilé, de uma forma geral, misturam maconha, crack, etc., junto do tabaco. Então, ele já está utilizando uma segunda droga, a nicotina e a maconha, ou o que quer que seja. E pior ainda, eles substituem a água do narguilé por uma bebida alcoólica. E o álcool é volátil. Então, na verdade, quando você está inalando o narguilé, você inala nicotina, que é a droga que causa dependência, uma outra droga que eles adicionam, como a maconha, por exemplo, e o álcool, a vodka, que eles põem no lugar da água. Às vezes os pais nos dizem: não, os meninos estão aí, estão lá no quarto, fumando narguilé, não estão fazendo nada na rua de errado. Na verdade, eles podem estar usando 3 drogas dentro de casa e os pais acharem que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Cigarro, cachimbo, charuto e principalmente o narguilé são muito prejudiciais à saúde. Porque o narguilé não se fuma sozinho, a grande maioria faz uma roda de 6 a 8 pessoas e, por exemplo, uma pessoa fumando um cigarro, ela leva no máximo 10 minutos. E quando se faz uma roda de narguilé de 6 a 8 pessoas, eles podem ficar ali até 2 horas fumando. Então, veja bem, cada um está fumando, eu inalo a fumaça quando é a minha vez, mas eu estou inalando a fumaça de todo mundo junto. A concentração de substâncias
tóxicas numa sessão de narguilé é muito maior do que quando você fuma um cigarro sozinho. O tabaco de narguilé faz mal sim, inclusive pode ter um potencial de causar dependência muito maior do que o tabaco utilizado no cigarro. Morreu hoje a adolescente de Foz do Iguaçu que teve 70% do corpo queimado após a explosão de um narguilé, uma espécie de cachimbo árabe. Um menino de 3 anos morreu depois de ter o corpo queimado em um acidente na casa da família. De acordo com informações da polícia, a família já prestou depoimento. Eles contaram que a mãe e o tio do garoto estavam fumando narguilé e teriam provocado um acidente ao acender a brasa com álcool. Então, se você não quer a situação, não fume, mas acaba com isso. Não fuma narguilé. Essa é a consequência que eu estou passando. Então, senhores, para concluir, antes de eu fazer uma parte... Eu quero uma parte também, vereador, que o Zezinho. Nós temos que, com a utilização do produto, a pessoa que está absorvendo monóxido de carbono, substâncias cancerígenas com a queima do carvão, a pedra do carvão, além de metais pesados, além de causar a dependência também. Em breve síntese, quais foram as doenças apontadas, infectocontagiosas? Herpes, hepatite C, tuberculose, câncer de boca, pulmão, doenças respiratórias e cardiovasculares. Vereador Tico, uma parte. Obrigado, vereador Dr. Valmir. Cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa. Essa proposta, essa lei visa proteger, na verdade, nossas crianças, nossos adolescentes e as pessoas em geral, como foi colocado, que as pessoas que estão no entorno da onde as pessoas estão fumando também são prejudicadas com essa fumaça do tabaco. Eu acredito que a proposta de Vossa Excelência ela vem reforçar a lei antifumo, que é de minha autoria, como bem falou aqui o vereador Colpani, e que nesse momento em Curitiba alguns estabelecimentos estão tentando burlar com a questão de transformar o estabelecimento em tabacaria. Mesmo as tabacarias são proibidos fumar ou cigarro, ou charuto, ou narguilé, seja lá qual produto fumígeno for. Então, Vossa Excelência vem nesse momento com essa proposta proteger e trazer para a cidade de Curitiba a responsabilidade de fazer essa fiscalização. Então, conte com o nosso apoio, com o nosso voto favorável. Uma parte, vereador. Vereador Tico, na verdade estamos dando uma reforçada a questão da venda a menores de 18 anos, lembrando que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 240 alguma coisa, ele já impõe uma sanção, seria mais na esfera criminal, né? Nós estamos fazendo uma esfera administrativa também para firmar isso. Lembrando que a emenda supressiva retirou os locais privados, né? Era uma listagem grande, nós retiramos para não haver uma interferência. Foi nesse sentido. Vereador, só nesse sentido, eu acredito que nos locais privados também já não podem ser utilizados, entendeu? Isso. Porque entra na questão de produtos fumígenos que prejudicaria as outras pessoas. E quando se trata de tabacaria ou de outros locais que sejam para o fumo, mesmo assim tem que ser um ambiente separado, sempre proibindo a venda a menores. Vereador Colpani. Obrigado pela parte, vereador Dr. Valmir. Uma pequena historinha a respeito desse narguilé. Eu parei de fumar há 32 anos atrás, quando nasceu a minha primeira filha, né? E anos e anos assim, sem fumar tal. Aí estava eu numa festa, nunca tinha visto o tal do narguilé. A rapaziada, isso aqui não é nicotina, fuma aí. Peguei e dei uma tragadinha de nada. Ali eu vi que tem nicotina e tudo de pior dentro daquele negócio ali. Dá uma sensação assim do tempo que eu fumava, entendeu? Voltou tudo na hora, gente. Tipo assim, eu pegava um cigarro rapidinho, 1 minuto depois. Graças a Deus não peguei mais.
Então, reforçando a lei do vereador Tico Cruz, depois ela virou nacional, né? Quiçá um dia, doutora Maria Letícia, o cigarro seja proibido. Até na rua aí, uma parte, sabe? Vereador, por favor. Porque de repente você está andando na rua, o camarada acende um cigarro, o cigarro vem, a fumaça vem no teu nariz. Eu fui fumante, eu sei que fumante é chato pra caramba, que fumante, a maioria é porco, joga tudo no chão, as bitucas, tem até a lei das bitucas aqui também, né? Eu sei que nós fumantes, mulher com cara feio, me ouvindo com cara feio, mas eu fui um fumante e sei que 99% do fumante é chato, ele não te respeita, porque a nicotina e o narguilé, qualquer fumaça, ela fica na roupa, ela fica com fedor, entendeu? O fumante é fedido, vai dizer que não é. É fedido. Eu acho que até para namorar, né? Você que não fuma, vai lá namorar, vem com um bafo de nicotina. Eu tô assim meio esquisito, né? Eu sou completamente contra o tabaco, o cigarro, e inclusive esse narguilé aí, pode contar com o meu apoio. Senhor presidente, mais 15 minutos, por favor. Doutor Volmir, vereador, se puder, na sequência. Concedido, 15 minutos. Vereador Copani, nessa linha do seu à parte, estava domingo almoçando e na mesa à frente tinha umas 7 pessoas, uma família. De repente era um jovem, um rapaz saiu, temos que respeitar, né, a liberdade, a decisão dele. Ele saiu para fora do restaurante no meio do almoço e foi fumar e voltou. Eu nem comentei, ele estava almoçando com a família, mas fiquei observando, né, respeito a decisão dele, mas voltar, sentar, nem foi lavar a mão também, né? Sentou ali, já abraçou o namorado, a esposa e continuou. E isso que o senhor falou passou para minha cabeça também. Mas, lógico, para quem não fuma, é gritante, né? Vereador Zezinho, por favor. Em primeiro lugar, parabenizar o Dr. Volmir, vereador Volmir, pela iniciativa, belíssimo projeto. Isso é uma preocupação muito grande, porque eu tenho visto criança muito nova, e ali usando isso aí. E eu acho que ali é um passo para a droga. Já tem droga no meio, não temos dúvida que a juventude mistura tudo quanto é tipo de droga ali no meio, crack e outros. Eu nunca cheguei perto daquilo, assim, providenciei, vi meio de longe, mas é a droga escrita. Acho que é um passo, quem usa aquilo ali para usar outra droga não vai muito tempo. Obrigado, doutor Volmir, conta comigo. Obrigado, vereador. Vereador Zias. Obrigado, vereador Volmir. Quero parabenizá-lo por essa proposta. E nós que somos defensores da criança, do adolescente, da família, uma pesquisa em 2013 da vigilância do tabagismo nas escolas do Ministério da Saúde, em 2013, revelam que de 20% a 45% dos adolescentes entre 13 e 15 anos já experimentaram cigarro e pelo menos 10% fumam. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o exemplo vem de casa. Pais com 52% e mães com 44%, irmão com 36%. Dos alunos fumantes também são viciados no tabaco. Então, defensores da família que somos, nós, pais, mães, irmãos, temos que ser o exemplo. Temos que dar o exemplo. Eu tenho certeza que o vereador Copani, quando decidiu parar de fumar, os primeiros a darem os parabéns foi a família, os filhos, a esposa, porque faz um bem não só para o fumante, mas para toda a família. Então, precisamos sim, conte com o meu apoio, e precisamos proteger as nossas crianças e adolescentes e dar um bom exemplo dentro da nossa própria casa. Obrigado. Obrigado, Uma parte, vereador Tiago. Uma parte, vereador Ezequias. Parabéns, vereador Volmir. Sou favorável a qualquer coisa que proteja a vida. A narguilé, com certeza, é uma droga. E quando eu vi a imagem daquele jovem ali no hospital, a minha pergunta é se a marca do fumo que ele usou vai pagar as custas do hospital e de toda a consequência que ele terá. Assim como a Souza Cruz não paga dos milhares, milhões de fumantes que todos os anos
precisam da nossa rede de saúde para tratamento de câncer. Dessa forma também não acontecerá com o narguilé. Então, parabéns, conte conosco. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Maria Letícia. Uma parte na sequência, por favor, vereador. Vereador, cumprimento pelo projeto, eu já conhecia, passou pela Comissão de Saúde, relatora lá, e eu só quero chamar atenção aqui para a questão da doença. Isso é uma coisa... Essa é uma das doenças que se adquire por hábito. Quer dizer, você pode não sofrer se você não tiver o hábito. São doenças evitáveis, portanto. E se a gente pensar, essa doença pode acontecer desde a região oral até o cardiovascular, até a parte pulmonar. Então, é extremamente complexo. E aqui me leva a pensar realmente qual é o impacto que essa doença causa nos orçamentos da saúde, tanto a nível municipal como estadual no Brasil. É uma coisa importada. Por que a gente não importa coisa saudável, né? A gente importa coisa tóxica. E isso está no hábito, muitas vezes, do jovem, principalmente, que se encanta pelo sabor da coisa, etc, etc. A minha dúvida, meu questionamento em relação ao projeto é como regular isso. Quem é que vai tratar de controlar esse consumo, visto que aqui o ambiente é fora, não é externo, a proposta do projeto? Como é que se regularia isso? Quem é que faria o controle disso? De que forma seria aplicada essa lei? Muito obrigada. Obrigado, vereadora. No nosso entendimento, toda fiscalização, enquanto Casa de Leis Municipal, caberia a Prefeitura. A Prefeitura, inclusive, tem uma previsão na nossa fundamentação aqui, também das ações, inclusive da Guarda Municipal. E nada impede, por ser uma lei municipal, a própria Polícia Militar pode ser chamada, acionada, e outros órgãos de fiscalização, até de vigilância do nosso município, pode fazer essa fiscalização. Como já é feito, colocado cartazes hoje e cobrado a não venda de cigarros a menores de 18 anos também. Seria o mesmo formato, vereadora. Obrigado. Vereador Felipe Braga Cortes. Assim, eu acho que a discussão é importante e fazer um adendo, vereador Volmir. Hoje, o narguilé foi bem caracterizado ali, tem o aparelho, né? Aquele formato indiano, sei lá de onde que é, da região da Ásia deve ser. Mas hoje está muito na moda, e muito mesmo, nos jovens, o cigarro eletrônico de vapor. Eu tenho uma dúvida, eu estava pesquisando aqui, não tive tempo ainda, mas talvez na sequência. O cigarro eletrônico de vapor, ele também usa aromatizantes e o tabaco também incluso. E faz um mal danado também, né? Essa é uma questão que eu acho que, não sei se caberia incluir ou não, mas tem três situações que eu acho que tem que analisar referente a projeto dessa forma de proibição. Primeira, a pergunta, pelo que eu entendi, é em local privado, para deixar bem claro, ou local público, tipo como praças, parques, na rua, na calçada, quer dizer, uma proibição, pelo que eu entendi, geral, né, para toda a cidade de Curitiba. Sobre esse aspecto, a diferença da lei federal que hoje fala na questão do uso do fumígeno, né, que seria qualquer tipo de fumígeno, fala em locais privados que têm acesso a público. Que daí o que faz? Daí está vinculado ao alvará desse estabelecimento. E assim foi quando o vereador Tico Kuzma tratou desse assunto, e depois veio uma lei federal, que muito bem-vinda, diga-se de passagem, porque aqueles locais, se ia num restaurante, se ia num bar, ou mesmo numa casa noturna, e saía de lá totalmente com cheiro, quase que como se tivesse fumado, e no próprio avião, há muitos anos atrás, né, antes da própria lei federal. Então, quando se faz num estabelecimento comercial, se vincula com o alvará. Eu digo isso, vereador Volmir, porque nós temos algumas leis que já passaram aqui nessa casa, quando envolve o espaço público. No caso, eu vou citar um exemplo para Vossa Excelência. Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiz uma proposição, que acabou não indo nem a plenário,
da proibição de consumo de bebida alcoólica em espaço público, né, que a gente vê e noticia-se, enfim. E ela não foi avante em função da dificuldade de fiscalização, e a partir do momento que se torna isso proibido dentro de um espaço como a cidade de Curitiba, e não num estado, vamos dizer assim, e muito menos na nação, que seria o ideal. Uma lei para proibir o consumo de bebida alcoólica tem que ser, no mínimo, ao meu ver, uma lei estadual. Porque daí dentro do estado, a polícia militar, a polícia civil, as guardas municipais vão ter a mesma regra para toda. Não, São José dos Pinhais pode e Curitiba não pode. Essa é uma análise assim que a gente faz e tem uma questão que eu acho que é de viabilidade. E assim também, eu vejo, teria que ser por uma lei proibindo, vamos dizer, o narguilé, não só na cidade de Curitiba, mas talvez no estado. Eu estou fazendo um parênteses, só para análise, né? Porque fica difícil a polícia militar ou a guarda municipal, que seria a atuação da guarda, eu vou encerrar já por causa do seu tempo, fazer essa fiscalização. Essa é a grande dificuldade, ao meu ver, né? Mas a questão acho que é importante. E a terceira questão, que é a pergunta, se não poderia incluir, desde que seja aprovada, também o cigarro a vapor, que também, pelo que eu vi rapidamente, tem os mesmos malefícios que o narguilé. Isso é uma contribuição ao debate. Obrigado, vereador Tiago. Deixando bem claro, nós temos 3 momentos na lei. Seria a venda, né, para maiores de 18 anos, não pode para menor, já tem essa proibição, e separando-se o uso. Entendo que o senhor também caminha no mesmo pensamento, né? Não proibimos, não é objetivo aos maiores, respeitamos a... O senhor fala do cigarro, o próprio cigarro e a própria bebida. Lógico que esse é um produto que nós temos até uma situação de repente menor ou maior de idade estar usando num local público, nós temos crianças por perto. Nós temos aqui no próprio vídeo notícia de quem estava usando, houve uma explosão e teve uma criança, se não me engano, de 3 anos que chegou aí a óbito. Então temos que ter essas cautelas, sim. Em relação ao cigarro eletrônico, quando eu pesquisei sobre a questão desse aparelho, as notícias são as mesmas. Igual também faz mal, é uma aparência de não estar fazendo mal. É uma fumaça, né, que não está fazendo mal. Mas realmente há de se estudar, de contemplar ou posteriormente fazer uma alteração para incluir. De verdade, se o projeto for aprovado mesmo, e for essa a maioria, seria muito importante incluir. Eles falam aqui de cigarro a vapor. Em inglês é vapor smoke alien, que é o que está sendo usado. A gente vê isso direto com a juventude. Talvez, se for o encaminhamento e for a votação em poder aprovar, seria muito importante fazer por completo, né? Toda essa ação, vereador, desde em âmbito federal, estadual, municipal, visa o controle do tabagismo, né? Que realmente, você pegar o próprio cigarro, ele causa dependência pelo hábito, pelo uso. Essa é a verdade. Vereador Ezequias. Parabéns, vereador Valmir, pelo projeto, bastante importante. Eu vejo que é droga, né? A gente que está, eu, o senhor, vereador Osias e mais 14 vereadores na frente parlamentar de política sobre drogas, a gente vê que isso é uma droga, né, que causa tanto dano, e muitos, a gente viu aí no vídeo que o senhor apresentou, né, que estão usando ainda outras drogas misturadas ali, né, e estão se tornando viciados em outras drogas. E como até o Copani falou, né, a questão da dificuldade que existe para o meio, né, você andar e você vê as pessoas acabam fumando junto, né, fuma junto, é um negócio absurdo. E então, assim, quero parabenizá-lo, conte com o meu voto e tudo que vier para a gente poder combater, porque muitos começam ali no narguilé e acabam usando outras drogas depois disso, né? Parabéns pelo projeto, conte com o meu voto. Vereadora, professora Maria, professora Josete Maria. Permita uma parte na sequência, vereadora. Aqui. Vereador, acho muito importante esse debate acerca
tanto da questão do fumo como do álcool, né? E eu acho que a gente já poderia ter avançado em relação também às propagandas de bebidas alcoólicas, como a gente avançou em relação à proibição das propagandas em relação ao cigarro. Mas eu acho que tem alguns aspectos no projeto, na questão técnica, que talvez a gente pudesse melhorar. Eu vou fazer algumas sugestões aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, em relação ao termo menores de 18 anos. Para a gente adequar, né, e ter uma coesão mesmo com a legislação federal, no caso, o ECA, seria importante usar a expressão crianças e adolescentes, ao invés de menores de 18 anos, né? Que legalmente, hoje, nas diversas legislações, já é essa expressão que se usa. Outro aspecto que me chamou a atenção, e até onde eu tenho o conhecimento, é em relação ao artigo 5º, quando na proposta se vincula a multa ao salário mínimo. Pelo menos até onde eu tenho visto a legislação, não se deve vincular, né, não se permite vincular multas a salário mínimo, assim como qualquer outra, em qualquer outra situação, né, essa questão da utilização do salário mínimo, né, como referência. Então, acho que é uma questão que seria interessante também estar apresentando uma emenda, né? Óbvio, já existe uma legislação federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe, né, o uso de qualquer componente que possa causar dependência física ou psíquica, né? E também a lei federal que trata da questão do uso de cigarro. 30 Mas 15 minutos não. 30 não segundos. Já havia pedido 15. Tá, né? desculpe, acabei usando o resto do tempo. 30 segundos para o vereador concluir, por gentileza, vereador. Vereadora Maria Manfron? Não? Então tá ok. Encerrado, presidente, peço apoio aos colegas para o voto para aprovação do projeto. Continua em discussão o projeto de iniciativa do Dr. Volmir. Em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação. Eu vou encaminhar, senhor Encaminhamento, presidente. perfeito. Vereadora, é o projeto ressalvado. A emenda, vereadora professora Josete, para encaminhamento. 5 minutos, vereadora. Senhor presidente e demais presentes. Então, só complementando aqui o raciocínio, né, eu tenho dúvidas acerca da questão da regulamentação municipal, né, porque nós temos uma legislação federal que trata desse tema, né, e, inclusive, aqui temos a Lei Federal 9294/2003, que diz respeito a restrições ao uso e à propaganda dos produtos fumígeros, né? E que, inclusive, né, proíbe o uso desses produtos em recinto coletivo fechado, privado ou público, e, em decorrência disso, também proíbe a venda a menores de 18 anos, né, no seu artigo 3º. Existe o decreto federal, que é o 2018-96, que detalha essa questão, né, inclusive apontando exceções onde o uso, né, dos produtos fumígeros poderia ser liberado, né, que é o caso de locais de cultos religiosos, locais que fazem a comercialização de produtos fumígeros, enfim.
Então, eu tenho assim uma certa dúvida em relação a essa questão legal e talvez, né, haja por parte do executivo o veto. Então, assim, talvez fosse pertinente a gente debater mais para rever alguns aspectos do projeto para evitar o veto, né? Eu acho que a gente deveria buscar isso. E acredito, né, que a supressão do artigo 2º supre em parte essa preocupação com a questão da legislação federal, mas acho que há alguns outros aspectos que talvez fosse interessante rever no projeto. E reafirmo, acho que 2 emendas importantes que deveriam ser apresentadas essa alteração da expressão aos menores de 18 anos, substituir por crianças e adolescentes, para que nós tenhamos coesão com a legislação federal, que é o ECA, né? E hoje o termo adequado utilizado é crianças e adolescentes, e também a revisão do artigo 5º em relação à vinculação da multa ao salário mínimo, né? Até onde eu sei, isso não é fazer uma vinculação ao salário mínimo. Então, são algumas preocupações que eu acho que seria pertinente serem repensadas para que o projeto possa ser sancionado pelo prefeito, que não haja o risco de veto, né? Então, é nesse sentido. Agora, em relação ao mérito, né, não tenho dúvidas, acho que a questão do fumo e álcool são grandes preocupações, né, são problemas de saúde pública, né, o que se gasta hoje em tratamentos a partir, né, das situações que essas drogas trazem em relação a problemas de saúde, não só o câncer, né? Vamos pensar no efizema pulmonar, que também é um sofrimento para as pessoas, é um grande gasto de recursos para que essas pessoas tenham o seu atendimento. Então, é óbvio que acho que temos que garantir legislações que limitem o uso, né, tanto do fumo como do álcool. Mas são essas preocupações assim mais de forma, de técnica legislativa, que eu acho que são importantes nós observarmos. Obrigada. Continua encaminhamento. Vereador Zezinho do Sabará. Vereador Zezinho, só me perdoe. O senhor pode justificar o seu voto, tá? É só líder para encaminhamento, ok? Por justificativa de voto. O senhor pode. Vereadores, está em processo de votação, encerrado encaminhamento. Em votação, vereadores, registrem seus votos. Projeto ressalvado a emenda. Em votação. Vereadores, por gentileza, registrem seus votos. Presidente, poderia colocar em votação tem processo de votação, requerimento? vereador? Posso pedir um requerimento? Não, está em processo de votação. O senhor queria... Um requerimento para adiar a votação. Infelizmente, está em processo de votação, vereador. Existe uma dúvida muito grande referente ao projeto. O senhor pode, vereador, o segundo turno, cabe emendas, cabe encaminhamentos? Sim, mas é que existe uma dúvida de todos os vereadores referente ao âmbito de qual é a amplitude do projeto. Na questão de proibição em local público assim, ou não. Como nós tivemos processo de discussão e encaminhamento, o processo agora é votação. Os vereadores se manifestem pelos votos. Na sequência, os vereadores poderão fazer suas justificativas. E no segundo turno, vereador... Eu então vou me ausentar da votação. Perfeito. Vou deixar para o segundo turno. Perfeito, vereador.
eu só peço para os vereadores que estão em suas bancadas, tem que se manifestar, presidente, sendo favoráveis, contrários ou abstenção. Então, são 3 modalidades do voto. Eu vou sugerir... Ou caso que o vereador não queira votar, se retire. Presidente, só um registro. Vereador. Eu estou conversando com o autor do projeto e conversei com vários vereadores. Claro que todo mundo está preocupado com os malefícios que traz a saúde, esse tipo de coisa. Mas também muitos estão preocupados aqui que no projeto precisa ter um esclarecimento maior, no sentido de que possamos educar e possamos orientar, principalmente. Num país democrático não dá para fazer tudo liberando, e sim orientando e dizendo o que realmente faz mal. Então, a proposta desses vereadores é que possamos, no segundo turno, então, fazer uma emenda, insistindo que até possamos fazer uma emenda parlamentar para que haja mais esclarecimento nesse sentido e mostrar às pessoas que faz mal, mas colocar isso no projeto também. Então, essa seria a minha grande dúvida. Vou votar a favor, a pedir, sei do mal que faz, mas gostaríamos de esclarecer isso. Perfeito, vereador. Então, assim, só para que os vereadores... só recapitulando o processo legislativo. Nós estamos em processo de votação, os vereadores registrem seus votos. Na sequência, os vereadores poderão justificar seus votos. Em segundo turno, cabe emendas, cabe uma nova discussão e outras sugestões. Então, nesse momento, encerra-se a votação. Tivemos 22 vereadores que registraram seus votos, sendo 17 vereadores votaram com posicionamento favorável, com a expressão sim, 5 vereadores se abstiveram e os demais vereadores, 15 vereadores ou mais, não votaram. Então, para justificar. Encerrada a votação, agora nós vamos colocar a votação também, em emenda. senhor presidente. Justificar a voto do projeto. Então, depois da sequência da emenda, eu abro para a justificativa de votos, perfeito? Agora a votação da emenda supressiva. Emenda supressiva a 3316/2007, autoria do Dr. Volmir. Em votação a emenda. Vereadores, se manifestem. Como o doutor Volmir suprimiu, senhor presidente, o artigo, senhor presidente, a votação vereador, é mais, não só para orientar do que se trata, essa intenção, não orientação de voto. É expressão, né? Eu só vou ler, já foi lida a emenda, eu só vou repetir. Isso. Suprima-se o parágrafo 2º do artigo 1º e a expressão, revogando as demais em contrário, do artigo 8º. Então, fica claro que o artigo 2º foi suprimido, que dizia, o parágrafo 2º que foi suprimido, dizia, ele estava com a redação da seguinte forma: aplica-se também a proibição disposta ao caput aos ambientes de uso coletivo privado, total ou parcialmente fechado, onde haja permanência ou a circulação de pessoas. Compreende-se como ambientes de uso coletivo privado, dentre outros, bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas, cinemas, hotéis, pousadas, supermercados, similares, ambientes de trabalho, cultura, esporte e lazer, áreas comuns e condomínios e estacionamentos. Então, esse artigo fica suprimido por esta emenda. E o artigo 5º, também, a redação dele diz o seguinte: o descumprimento desta lei implica sucessivamente. Artigo 8º. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as demais em contrário. Então, foram essas duas supressões. Encerrada a votação da emenda. (23 vereadores votaram, sendo 20 expressão sim, 3 abstenções, portanto, aprovada a emenda. Nesse momento, para a justificativa de voto, nós temos vereador Goura, nós dois, vereador professor Euler, vereador Pia Petruccello,
Perdão. Então, assim, só para vereador Goura, vereador Zezinho, na sequência, vereador Euler, Pierre Petruccello e vereador Felipe. 5 minutos, justificativa e declaração de voto. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, creio que a intenção, obviamente, do Dr. Volmir, Vossa Excelência, a intenção de promover a saúde, de promover o debate. No entanto, eu creio que a gente vive num estado de liberdade, um estado onde nós podemos escolher as nossas ações. Então, acho que uma política de restrição, de proibição, eu acho que ela passa por algumas discussões necessárias. Então, queria justificar nesse sentido. E também existe a Lei 16.239, de 2009, da Assembleia Legislativa, que já coloca essas proibições. Então, acho que também há claro, há um reforço numa lei municipal que Vossa Excelência propõe. No entanto, essa proibição ela já é legislada por uma lei estadual. E como foi falado também pelo vereador Felipe Braga Cortes, a grande, imensa dificuldade, quase a ineficiência de uma fiscalização efetiva que já ocorre com uma lei desde 2009. Então, quero justificar aqui o meu voto e que eu me abstive da votação. Obrigado. Próximo vereador inscrito para justificar o voto, para o vereador Zezinho do Sabará. Vereador Dr. Volmir, eu votei a favor do projeto, não conheço muito bem o projeto, não entendi tão bem assim, não ficou tão claro, mas pela confiança que eu tenho no conhecimento do vereador Volmir, que é um excelente vereador, eu votei a favor, porque eu me preocupo muito com essa questão da juventude, adolescente, até mesmo das crianças, que se envolvem em muito tipo de drogas e depois acabam destruindo a própria família, porque não destrói só eles, não. Toda família que tem um dependente químico em sua casa, ele acaba destruindo a sua vida e a vida da sua família. E eu convivo muito, frequentemente com essa situação, porque moro num bairro que é periférico, que tem muitos problemas, que o dia a dia da periferia, ela é constante. Pais que estão desesperados, vai na minha casa falando, meu filho faz 3 dias que não aparece em casa. Dei R$10 para ele comprar pão na panificadora e até agora ele não voltou. Entende? Ontem mesmo eu tive essa situação. O rapaz chegou em mim e falou, Zezinho, você vê meu filho por aí, me avisa. Ele saiu, já faz 2 dias que não aparece em casa. Menino de menor. Então, veja bem, essa preocupação aí tem que proibir, tem que fazer essas leis mesmo, para alertar a sociedade que isso vai trazer um grande mal, um grande prejuízo para as crianças, jovens, adolescentes, para todos, né, em final. E para a sociedade. Eu acho que vem lá de outros países, vem trazer, se fosse coisa boa, acho que eles não chegava tão rápido para cá, né? Então, vem para destruir mesmo. Então, eu acho que o Dr. Volmir acertou aí no projeto, espero que haja esse entendimento aí de todo mundo e possa adequar o projeto e possa mesmo dar certo, que a gente tenha essa arma na mão para poder usar em defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu sou muito contra. Dias atrás, depois do futebol, meu filho estava jogando futebol com os amigos, e quando chegou em casa, depois, para almoçar, veio com os amigos, e um amigo dele trouxe uma nerguilé dessa aí, que eu nem conhecia direito. Eu proibi, falei, não, aqui não, por favor, aqui eu tenho netos, aqui eu tenho crianças. Olha, fala para o teu amigo, meu filho não usa isso, mas o amigo trouxe, eu falei, daqui a um pouco até meu filho tem 19 anos, claro, já é de maior, já é cabeça, já não entra nessas coisas. Falei, mas daqui a um pouco, o amiguinho e tal,
as crianças estão ali em volta, não deixei. Falei, pode falar para o seu amigo, pode almoçar, pode ficar à vontade, mas leva isso para lá. Não deixa, não quero. E proibi mesmo. Falei, não aceito. Aqui na minha casa, por favor. Tá? Não aceito esse tipo de coisa. E ele fez isso, não usou, guardou lá no carro. Falei, não, aqui não pode. Tá? Então, acho que nós temos que defender, assim, as nossas crianças, os adolescentes. Eu trabalho muito com criança, adolescente, na medida do possível, tento ajudar da melhor maneira possível, porque eu vejo a dificuldade das famílias. Eu vejo a dificuldade, o sofrimento, né? E quando um filho vem pedir ajuda, você sabe a dificuldade que é de conseguir ajudar. Hoje em dia, eles vêm, por favor, me ajuda, eu quero deixar de um tipo de droga, eu quero parar com álcool, eu quero parar com outros tipos de droga. E a gente, às vezes, tem dificuldade de ajudar porque não tem tantos recursos assim. Então, o melhor é a prevenção, tá? Não deixar eles entrar por esse caminho. Parabéns, doutor Valmir, meu voto foi favorável e estou sempre favorável quando é para defender a família, os adolescentes, os jovens, as crianças. Eu acho que é o nosso papel na sociedade. Se nós queremos, ontem mesmo eu conversava com a minha esposa, falando desses adolescentes que somem de casa, ficam lá 2, 3 dias, noites fora. Eu falei para minha esposa, falei, o que será da nossa sociedade no futuro? Se esse jovem, uma boa parte desses jovens estão assim, imagina amanhã ou depois os filhos desses jovens, o que serão? Não vão ter um pai? 30 segundos, vereador. Não vão ter um pai que tenha autoridade para falar, filho, não faça isso, porque ele faz pior. De todos nós. Obrigado, vereador. E tudo de bom. Ok, vereador, fica o seu registro. Vereador professor Euler, na sequência, vereador Pierre e Felipe. Vereador professor Josete também. Presidente. Vereador professor Euler, com a palavra, 5 minutos, vereador. Presidente, gostaria de justificar meu voto também. Também justificativa de voto, vereador Ezequias na sequência. Bom dia a todos. Veja que o projeto é tão relevante, né, que nós estamos aqui debatendo há bastante tempo, então, já de antemão, parabenizo o vereador Dr. Volmir pela proposição, pela discussão que suscitou o projeto. Eu tomei cuidado de fazer aqui uma pesquisa pelo Instagram, que eu acho que é uma ferramenta bem bacana para a gente obter algumas opiniões, e veja, em questão aí de 40 minutos aproximadamente, 150 pessoas votaram sobre ser a favor ou contra. Foram 146 pessoas, para ser mais exato. 64 entendendo que realmente deve proibir, 82 entendendo que não deveria proibir. Mas é muito próximo, né? 46% contra 54%. Então, até por esse motivo também eu achei por bem, nesse momento, em primeiro turno, me abster da votação. Eu acho que é legal que a gente tenha um tempo, e felizmente, graças ao feriado, nós vamos ter até segunda-feira para amadurecer essa ideia. E já conversei também com o doutor Volmir a respeito. O advogado dele vai conversar conosco para propor algumas ideias que melhorem ainda mais o projeto. Eu, em especial, comentei a questão do artigo 1º, que deixa uma margem de dúvida quanto à interpretação, se a proibição é genérica para qualquer idade ou a proibição é só para menores de 18 anos. Então, em função de haver ainda a possibilidade de uma maior discussão e a votação definitiva ser, obviamente, apenas em segundo turno, então achei por bem ainda, para poder ampliar essa pesquisa, deixar essa decisão para o segundo turno e nesse primeiro me abster. Tá? Obrigado. Fica o registro do professor Euler, na sequência, vereador Felipe Braga. Só para contribuir, eu acho importante, primeiramente, dizer que o tema é importante, sim. Acho que foi bem trazido. Existe essa condição de uso do narguilé em todo o Brasil, mas eu volto aqui a dizer, falar para vocês, vereadores e vereadoras, que o cigarro eletrônico, chamados vapers, que é a vapor,
o índice de uso dele é talvez algumas vezes maior do que o narguilé. O narguilé tem toda aquela seção, tem aquela condição de se fumar em grupos, tem inclusive casas aqui próprias para isso, mas o cigarro a vapor, ele, além de a Anvisa proibir o comércio, veja só, a Anvisa, eu estou aqui com um dado de um ano atrás, 2 anos atrás, proíbe o comércio e importação de cigarro eletrônico. O que a gente vê? Inclusive exterior, você compra facilmente esses cigarros eletrônicos, que você coloca o líquido que dá o sabor e muitas vezes tabaco e algumas outras drogas lícitas e ilícitas nesse caso. Então, no decorrer do projeto, em o segundo turno, o vereador professor Euler falou bem, nós temos um feriado. Eu acho que uma análise mais profunda no projeto, o líder do prefeito também vai fazer essa análise junto à prefeitura, ao Poder Executivo, mas se for um encaminhamento para alguma sanção ou um controle maior do uso do narguilé, eu pediria ao professor Volmir que Vossa Excelência observasse a questão do cigarro a vapor. Eu acho que aí, se for para tomar uma ação referente a esse uso, principalmente no que se foque à saúde, que eu acho que esse é o foco principal, não é em função do comércio, daquele que tem o estabelecimento, etc., etc., mas em função da saúde, para que a população saiba, e através da imprensa, nós vimos aí notícias a nível nacional que falam dessa questão do narguilé, mas não fala, ou pelo menos nessas matérias apresentadas, do cigarro a vapor, que é basicamente, pelo que eu li rapidamente aqui na rede mundial, na internet, é a mesma situação. E numa condição melhor de uso, porque você coloca no bolso, carrega na bateria e usa naturalmente como se fosse um cigarro comum. Então, eu acho que deve o autor do projeto analisar essa questão e daí, com esse prazo que vai ter, tentar deixar que seja factível, porque tem outra situação que seria a fiscalização sobre esse uso, principalmente em locais públicos. Uma situação mais tranquila é fazer a fiscalização em ambientes que você tem alvará, etc., etc., que você pode vincular com essa questão de fiscalização da prefeitura. Mas era isso a contribuição, então que se atenha no projeto também os cigarros a vapor eletrônicos. Obrigado. Próxima vereadora inscrita, a vereadora professora Josete, na sequência, a vereadora Ezequias. Declaração de voto. Senhor presidente e demais presentes. Então, indo na linha aqui das sugestões de alguns vereadores, então eu reforço aquela minha observação em relação a algumas emendas que eu acho importantes serem apresentadas. A minha assessoria localizou aqui, só para deixar bem claro, né, na Constituição Federal, artigo 7º, que diz respeito a são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 4º, salário mínimo fixado em lei, enfim, capaz de atender às necessidades, etc., sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, eu acho que tem que buscar outro critério ali para a questão da multa, né? E adequação onde couber em todo o texto, quando for utilizada a expressão menores de 18 anos, utilizar crianças e adolescentes. Acho que são duas questões técnicas
bem pertinentes que seria importante serem observadas. Obrigada. Vereador Ezequias Barros, para justificativa. Na sequência, vereador Tico Kuzma. Bom dia, presidente. Bom dia, demais da mesa, vereadores, vereadoras, funcionários da casa. Quero justificar meu voto até a questão, o vereador Gora colocou, da questão da liberdade. Eu creio que nós temos realmente liberdade, mas também não podemos, a liberdade sem norma e sem regra, ela vira libertinagem. Então, todos nós somos livres para fazer o que queremos, mas quando nós causamos danos, quando alguém fuma do meu lado, acabo eu sendo a fumaça do cigarro. Já é um dano muito grande para quem fuma. E para quem está do lado, é muitas vezes pior. Então, eu vim só para justificar, para buscar um controle. Um controle da pessoa, não. Um controle de como é feito isso, de como ele é usado nas praças, né? Eu creio que a lei, ela fala muito mais disso também, né? Você vai a um parque e está lá aquele grupo, se não dá para passar por perto. Mas se o cara faz lá na casa dele, eu acho que ele tem liberdade para isso. Agora, o bem público é de todos, né? É o lugar onde se usa, né? Então precisamos buscar esse equilíbrio. Então a minha colocação é que a gente precisa sim de uma norma, de uma regra, para que a coisa não vire bagunça. Obrigado, presidente. Vereador Ezequias, na sequência vereador Tico Kuzma, depois vereador Pia. Senhor presidente, vereadores e vereadores, toda a imprensa de Curitiba que acompanha a votação desse projeto importantíssimo. Acredito que vemos aqui apenas uma rádio, né, para falar desse projeto que votamos, que mexe com a cidade de Curitiba, mexe com a vida das pessoas. Votei favorável, vereador Pir. Na verdade, é importante, vereador Dr. Volmir, algumas observações para trabalharmos para o segundo turno. Primeiro lugar, concordo com o vereador professor Euler, precisamos deixar claro quanto à aplicabilidade, a quem se aplica essa lei. Somente aos menores ou a todas as pessoas? Precisamos esclarecer a ementa e o artigo 1º. Em segundo momento, o doutor Volmir tem uma preocupação em relação à lei antifumo, que o artigo 3º, não, o artigo 1º, parágrafo 3º, diz que fica autorizado o uso do narguilé em tabacarias e congêneres com ambientes específicos para a prática, ficando vedado a permanência ou frequência de menores de 18 anos. Entretanto, nós temos na lei antifumo uma autorização que esses locais podem realmente ter o uso, essas tabacarias, né, podem ter o uso do narguilé e de outros produtos como cigarro. Entretanto, eles devem ser adotadas condições de isolamento, ventilação, exaustão do ar que impeçam a contaminação de ambientes protegidos pela lei antifumo. Então, talvez ali também caiba uma explicação melhor que esses locais devem ser protegidos e esses locais não podem vender bebidas e comida. Então, devem ser locais exclusivos como tabacarias. E esses locais devem proteger os trabalhadores da tabacaria da fumaça do narguilé, da fumaça do cigarro. Então, talvez, para um segundo turno, também uma emenda coletiva para a gente deixar claro aqui. Mas votei favorável, vereador Arvebinski, porque essa lei reforça ou também destaca esse produto da lei antifumo e visa trazer mais segurança, como eu falei, às nossas crianças, aos nossos jovens e também aquelas pessoas que estão no entorno dessas pessoas que estão usando desse equipamento e acabam sendo prejudicadas. Então, por isso eu votei favorável. Vereador Pia Petruccello, 5 minutos para declarar voto. Dia desses, eu recebi aqui um grupo de estudantes de uma escola pública
E a criança devia ter aproximadamente 7, 8 anos, ela me perguntou se alguma vez eu tinha me abstido de alguma votação. E eu disse que não. Eu jamais me abstive de votar. Eis que hoje é a primeira vez que isso acontece. E, claro, nós temos o segundo turno, a abstenção ela não se dá, como acho que o Euler e o Felipe e tantos outros que votaram pela abstenção. A ideia aqui não é se abster de votar, até porque nós temos o segundo turno amanhã, na próxima semana, e aí nós vamos firmar posicionamento sim ou não, né? Que eu acho que o parlamento, a abstenção ela serve para isso, para te dar um tempo para estudar melhor a matéria. O Volmir fez um projeto, eu disse para ele, como há muito tempo não se via, porque esse projeto ele não é um debate tão apenas se proíbe ou não proíbe o narguilé, enfim. Ele é um debate muito mais ideológico, ele é um debate profundo, porque você veja a minha situação. Ele é um debate ideológico, Julieta, e vou te explicar por que ele é um debate ideológico. E não é crítica ser um debate ideológico, eu acho que muito pelo contrário, o parlamento ele é formado por isso. Nós temos aqui, tanto é a prova de que esse é um debate ideológico, que nós temos membros da base de apoio ao governo, como o vereador Tiago, Ezequias e Osias, como o próprio vereador Hélio, que votaram favoráveis, e temos vereadores que são contra o governo e também votaram favoráveis, né? E eu, como líder do governo, nesse momento me abstive. Quer dizer, é uma matéria complexa, não é simplesmente dizer sim ou não. Nós precisamos estudar esse tema e acho que o Volmir traz para casa um debate e uma reflexão muito profunda com relação à nossa juventude, com relação ao que é proibido e o que não é. Eu, por exemplo, eu digo isso por mim, e aqui não é o líder do governo que está falando, quem está falando é o vereador Pier. Eu tenho por mim, ideologicamente falando, a redução do Estado. Eu sempre fui favorável a uma redução do Estado, a um Estado menor, a uma legislação menor, mais enxuta, a favor de, por exemplo, de que a educação prevaleça no lugar da proibição. São temas que nós temos que conversar aqui. São temas importantes. E esse projeto do Volmir, ele é tão bom porque ele traz essa reflexão para casa. Ele traz uma reflexão muito maior do que simplesmente dizer sim ou não. E eu concordo, tem várias coisas que o Ezequias disse aqui que eu concordo, que o Zezinho disse aqui que eu concordo, que são problemas realmente que nós temos que trazer. Por exemplo, a questão da droga para a juventude, que é um perigo. Dirigir bêbado, por exemplo, que é outro perigo. Eu fui vítima de um acidente de carro, uma pauta, por exemplo, que o Gora tem aqui. Mas esse caso, eu acho que nós temos que analisar com muita calma, muita tranquilidade. Independente, e repito, Volmir, o projeto ele é fantástico porque traz essa reflexão. Eu me abstive aqui para preparar para um segundo turno, porque eu acho que nós temos que analisar, e aí faço coro ao Euler, ao Felipe e tantos outros que falaram aqui, ao Tico Kuzma, de dizer, Volmir, quem que nós vamos proibir? De que forma? É só o menor? Porque se for só o menor, eu acredito que votarei favorável. Se for o maior, eu teria dificuldade. Por quê? Porque eu fui o autor de um projeto que libera cerveja em estádio de futebol. Então aí também tem que ter uma coerência no legislador e no voto. E acho que essa é a graça do parlamento, Volmir. Esse debate enriquece. Esse é um grande debate. Um debate muito profundo, de várias reflexões. Aí lá fora você, porque um tema parece bobo, mas não é. É um tema super importante. Então, vamos ver. Repito, vou dizer 10 vezes que o teu projeto é bom e é bom, traz uma reflexão profunda. Acho que é a primeira vez que eu e o Gora votamos igual, isso nunca tinha acontecido aqui, né? Em quase um ano, né? Os dois votaram aí muito, de forma idêntica, e acho que essa é a graça do parlamento, e realmente, e quero deixar claro aqui assim o seguinte, até não tem orientação governamental aqui, não tem imposição nenhuma aqui. Aqui tem esse debate onde cada um vota de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que o seu eleitor o trouxe aqui. Cada um tem um perfil de 30 segundos para concluir. Cada vereador, 30 segundos, vereador. Cada vereador tem um perfil de eleitor que o trouxe aqui e que deve ser respeitado. Por isso, vamos agora preparar esse debate para um segundo turno, vou estudar melhor o projeto, para aí sim
firmar uma posição de sim ou não com relação a esse projeto, esse debate tão importante para a cidade de Curitiba, essa reflexão tão importante. Muito obrigado. Vereador doutor... Vereadora? Vai? A vereadora Julieta, na sequência, o doutor Volmir. Ok? Na ordem de inscrição, vereador. Obrigado. Senhores vereadores, o narguilé é um produto fumígeno. É ou não é? É fumígeno, doutora Letícia? É um produto fumígeno. Nós temos leis nacionais proibindo o uso do cigarro em locais públicos, em restaurantes, em teatros, dentro de recinto fechado. Qual é a diferença de um produto fumígeno, que é de uso coletivo, que é muito pior, do que a pessoa que usa do cigarro, que não pode propaganda, tem que estar meio escondido lá dentro da loja. Qual é a diferença? Cumprimentar o vereador Volmir por ter entrado nessa área. Dizer que o caso aqui é se nós somos a favor que o narguilé seja usado de forma coletiva com menores de 18 anos ou não. Não tem outra discussão, é sim ou é não. Ou nós votamos a favor para que não seja usado o narguilé, que é um produto fumígeno, por menores de 18 anos, ou votamos a favor. Não tem meio termo. Então, esse outro cigarro eletrônico de vapor, que eu nunca vi, não sei nem se existe, se já chegou no Brasil, ele pode vir depois. Ou fazer uma emenda. Depois, se ele aparecer por aí, que eu nunca vi, o vereador Felipe conhece. O cigarro eletrônico de vapor. O senhor já viu esse negócio funcionar? Já viu? Toda a juventude, eu nunca vi, nem sei se já chegou no Brasil. Deve ser alguma coisa importada. Toda a juventude não. Importada. Uma boa parte dos jovens hoje está sendo. Não pode vender, a Anvisa proíbe, mas existe sim. Só que o projeto fala de narguilé, que é aquele aparelho que todo mundo fuma junto. E que é realmente perigoso, inclusive pelo compartilhamento. Porque pode dar câncer de boca, pode dar câncer de pulmão, e a vereadora Letícia aqui já falou sobre isso. Então, nós temos que entender que essa discussão pode ser estendida em várias outras situações, inclusive os vereadores podem fazer emendas posteriormente à existência da lei. Agora, regulamentação quem vai fazer é o Executivo. O Executivo é que vai fazer a regulamentação, não somos nós. Então, senhores vereadores, essa discussão ela pode ser polêmica, mas nesse caso é sim ou não. Sou a favor de que não seja usado por menores de 18 anos, porque é um produto fumígeno e porque é compartilhado. Ou sou a favor. Quem não votou a favor do projeto, porque é a favor de que o narguilé seja usado por menores de 18 anos. É isso aí. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o autor da iniciativa do projeto, vereador Dr. Volmir. Senhores vereadores, fico tanto quanto feliz pelo embate, porque isso é uma casa democrática, né? E momentos aqui perguntaram, você sabe como estão os votos? Respondi, não sei, não faço a mínima ideia. Nós estamos aqui para analisar e favorável ou contra que venha o resultado. Lembro também os senhores, o professor Euler fez uma pesquisa pelo Instagram, acho bacana. Lógico, nós, cada qual representa uma parcela aqui da sociedade. E entendo que alguns têm ideologias, princípios diferentes, formação, caráter diferente, e temos que respeitar todos. Falava há pouco para o vereador Ezequias que o teu direito acaba quando começa o meu, né? Podemos respeitar, lógico que vamos respeitar, mas queremos ser respeitados também. Discordo do nosso líder do prefeito quando ele fala que votou igual ao Gora. Entendo que não votou. Vocês não votaram, não votou igual. Se abstiveram. E respeito, acho também quem entendeu deixar para votar em segundo turno, respeito também, é um prazo para se estudar e aprimorar.
Mas comunicar aos senhores que já chamei a assessoria técnica, vamos proceder a algumas adequações que entendemos necessárias para apresentar a emenda ainda em segundo turno. Só para justificar, obrigado a todos.